Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. 2015 está aí, você viu, o tênis se tornou um esporte cada vez mais físico, mais exigente na questão de preparação física, resistência, recuperação dos atletas. O bate-bola então veio bater mais uma vez um papo com o André Cunha, que é hoje o preparador físico do Tomás Bellucci, para saber dele primeiro uma análise geral desse circuito masculino, dessa dificuldade de jogar, masculino e feminino, né, André? Os dois circuitos muito exigentes e difíceis, como é que está hoje essa questão? E também vamos falar um pouquinho do Tomás, especificamente do trabalho que ele vem fazendo com a Bia, a recuperação da Bia. André, obrigado novamente aqui no Bate-Bola. Primeiro me conta então um pouquinho, você que andou pelo circuito, está acompanhando o Tomás muito de perto, como é que está essa questão do preparo físico no circuito masculino? Uma coisa que é clara é que com a evolução e o passar do tempo, o tênis se torna cada vez mais físico. Se eu não me engano, até na outra entrevista eu cheguei a falar isso, que o nível técnico do Federer foi um dos motivos pela evolução do esporte, em que os outros atletas precisavam buscar algum tipo de saída para conseguir ganhar daquele fenômeno. E é claro que uma das saídas necessárias era investir na preparação física. Eu acho que hoje a pessoa a se destacar é o Djokovic, e nitidamente onde se falam muito é sobre a consistência física e a qualidade física dele. Então o tênis está cada vez mais rápido, cada vez mais explosivo, cada vez mais resistente, e a importância pelo trabalho físico eu vejo muitos atletas cada vez viajando mais com preparador físico, mais com fisioterapeuta, entendendo e desenvolvendo a consciência de não só se preparar, mas se cuidar durante o ano e ao longo da temporada. Então, realmente o tênis cada vez está mais físico e mais exigente. Você chegaria a dizer que o tenista hoje é um super atleta? O tenista é um super atleta. Se você parar para fazer análise em termos de necessidades de força, necessidades de endurance, flexibilidade, o tênis tem que ser completo. O tênis é um esporte onde a gente tem diferentes tipos de força, onde a gente tem que ter resistência aeróbia, onde a gente tem que ter resistência anaeróbia, onde o tenista tem que estar coordenado em momentos de fadiga, tomar decisão em momentos de muito cansaço. Isso são riscos que, quanto maior o cansaço, mais baixo fica o nível de coordenação motora, maior o risco de se lesionar. Então, hoje o tênis é muito intenso, e quanto mais coordenado e preparado o tenista estiver, menos risco de lesão ele tem e mais chance de performar. Você conseguiria colocar assim uma ordem no que o tenista precisa fazer em termos ou resistência, ou elasticidade, ou recuperação física? Haveria uma ordem necessária para tudo isso, ou pelo menos uma sequência de trabalho? Eu acho que, na verdade, o próprio nome diz, né, quando a gente fala de multiesporte, ou a necessidade de se desenvolver diferentes capacidades. Todas as capacidades são extremamente importantes, mas é que com o nosso trabalho, só para dar um exemplo, ele é baseado em cima do perfil do atleta e o perfil do esporte. Então o tênis tem um perfil específico e cada atleta tem um perfil específico de trabalho. Então cada atleta vai ter uma prioridade e vai ter uma programação diferente. Não tem uma via de regra, a fórmula mágica que eu vou falar, façam o que eu faço com o Tomás e que vai funcionar para todo mundo. Então, em cima de avaliações específicas, a gente identifica qual que é a prioridade daquele atleta e monta-se uma programação. Você vendo o Djokovic hoje, que é o máximo exemplo do preparo físico, da resistência em quadra, uma pessoa, um atleta magro, né? Um músculo, porém magro, ele é a definição que você acredita hoje seja o caminho a se seguir? Sim, eu vejo ele o biotipo ideal. Eu gosto de descrever assim, como o biotipo ideal para a prática esportiva do tênis. Magro, só vou adicionar um pouco mais, magro sim, mas muito forte da cintura para baixo. E normalmente as pessoas associam massa muscular à força. E na verdade força não é só uma capacidade muscular, e sim muito mais uma capacidade do cérebro de coordenar a ação dos músculos. Músculo não pensa, na verdade é um grande comandante que faz com que os músculos funcionem. Então deixar um tenista forte quer dizer ensinar o cérebro dele a trazer os músculos certos para a jogada na hora e na sequência correta. O Djokovic é completíssimo. Ele, em termos de flexibilidade, você vê ele
afastando as pernas, buscando bolas, mantendo a postura, sustentando pontos, imprimindo velocidade. Então, realmente é um jogador muito completo. Tive aquele ponto de equilíbrio dele, é uma coisa extraordinária. Né? Extraordinária. Ele sabe se posicionar muito bem, controlar o corpo dele muito bem, manter a coordenação motora em cima de ambientes de fadiga ou de cansaço. Então você vê 15, 20 bolas ele trocando e ainda conseguindo ser preciso. Isso é um dos diferenciais, com certeza, que coloca ele em outro patamar, principalmente nos pontos importantes e na hora que se precisa jogar tênis. Você acha que dentro desse padrão os outros tenistas vão correr atrás disso? Tenho certeza absoluta. Todo mundo vai investir muito mais na preparação física 2016, 2017, 2018. Com certeza, preparadores físicos dentro das temporadas acompanhando os jogadores vai se tornar uma coisa constante. E claro também, André, que o seu trabalho com o Tomás foi um dos grandes responsáveis pela ótima temporada que ele teve, um desempenho grande, ganhando mais ATP, se mantendo entre os melhores do mundo. Avalie um pouquinho o teu trabalho com ele. Eu fiquei muito feliz, foi um bom ano, sempre tem muitos pontos para a gente melhorar. Uma das coisas que eu gosto de falar é que para mim, diz um pouco sobre a qualidade do meu trabalho e do meu planejamento, é como as temporadas vão se alimentando de maneiras positivas. Tá? Então, na verdade, o planejamento para mim com o Tomás é daqui até 33, 34 anos. Então eu enxergo muito lá na frente e que uma temporada vai se alimentando de forma positiva na outra. E isso, um dos principais feedbacks é como as tomadas de decisões e as prioridades dentro das pré-temporadas vão se tornando cada vez mais complexas, mas ao mesmo tempo cada vez mais fáceis de serem enxergadas. Então ele vai se tornando cada vez um tenista mais completo e a gente tem que fazer ajustes mais finos. Então eu vi ele bem, a gente minimizou muito dos problemas que a gente vinha tendo. O US Open, historicamente, foi o que teve o maior número de desistências, 12 ou 14, se eu não me engano, um clima absurdo. E o Tomás fazendo jogos de 3 horas e meia, bem, sabe, suportando bem. Um lugar que é úmido, que tem todo esse problema para ele. Né? Um lugar úmido, que na verdade, cada vez mais, isso deixou de ser um problema. Era um problema que a gente já viu que na outra temporada, 2014, já tinha minimizado, e aí a gente foi ajustando. 2015 não sofremos nenhuma vez com esse tipo de problema, e tenho certeza que isso está ficando passado e deixando de ser um problema. Você trabalhou alguma coisa mais especificamente no Tomás? Por exemplo, você enfatizou muito a questão do trabalho de pernas, da cintura para baixo, isso foi um dos pontos. Nós vimos o Tomás mais veloz nessa temporada, inclusive, eu já até ressaltei isso numa entrevista com ele. Sim, a gente trabalhou bastante o trabalho de velocidade de perna. Isso foi um pedido do João. Hoje é fundamental. Na verdade, o meu trabalho é dar suporte ao trabalho do João. Longe de ser o trabalho prioritário, vamos dizer assim. Claro que existem as prioridades, mas o que o Tomás tem que fazer dentro da vida dele, do dia dele, é jogar tênis, não preparação física. Ele tem que estar pronto para ir para a quadra jogar, não para fazer preparação física. Então eu sou um auxiliar, uma ponte para que o João consiga, que o Tomás expresse tudo o que ele está falando. Então foi um ano de se conhecer, de estar perto. Eu não conheci o João ainda, um cara fantástico, profissional excelente. A gente fala uma linguagem muito parecida e eu acho que 2016 é um ano que promete muito, porque vai ser a nossa primeira pré-temporada junto. Antes mesmo da gente se falar sobre a pré, a gente já sabia o que a gente ia querer para 2016. Então, tenho certeza que vai ser um excelente ano. A gente pode afirmar com certeza que o Tomás é também um top em relação à preparação física. Ele está muito bem condicionado. Eu confio muito no Tomás. Ele, se você parar para analisar, geneticamente falando, ou em termos de biotipo, é muito semelhante ao do Djokovic. Ele é um cara esguio, é um cara alto, um tenista hoje entre 1,90, entre 1,90 e 1,95, pernas fortes, tronco esguio, tá? Longilíneo. Então, o que eu quero é deixar o Tomás com os membros inferiores fortes, lembrando que não é massa muscular, e sim ensinar os músculos a trabalharem da maneira correta, tronco forte para sustentar a postura nas mudanças de troca de bola, veloz, e, claro, conseguir suportar as 15, 20 bolas, mantendo essa coordenação motora e a precisão nos golpes.
Você também está auxiliando a Bia Haddad Maia nesse retorno dela. Mais um problema físico que a Bia teve. A Bia é uma jogadora de enorme potencial, nós todos confiamos demais no tênis que ela tem, no que ela pode produzir no circuito. Então conta pra gente o que você preparou para a Bia, como é que você está vendo essa questão dela na volta da cirurgia e qual a expectativa para 2016. A Bia, primeiro, não posso deixar de falar que é uma querida, foi muito legal conhecer, foi um prazer ter recebido ela para trabalhar junto com a gente. Tinha um cenário bem específico de, aos 19 anos, já ter sofrido algumas lesões, e aí chegou com esse cenário específico do ombro. Então, na verdade, a gente montou um trabalho todo interdisciplinar. Então, ela estava sendo cuidado dentro do mesmo teto, com nutrição, com médico, com preparação física, com fisioterapeuta. Não tinha quadra ainda, então ela podia estar muito tempo com a gente. Então, na verdade, criou-se um planejamento dentro de líderes e prioridades. Então, na primeira instância, o médico era um líder onde as pessoas tinham que responder a ele. Conforme ela foi saindo da área clínica, foi para a fisioterapia, trocou-se o líder, fisioterapeuta, depois saiu e a preparação física virou a liderança. E isso, claro, variando em termos de volume. Antes ela fazia fisioterapia 3 vezes por semana, uma de físico, e a gente foi invertendo. Mas o foco fundamental, ainda mais pensando que a Bia é uma menina de 19 anos, facilmente ela tem 10 anos de carreira pela frente, e quando a minha visão de preparação física é longevidade e produtividade, fazer com que um tenista consiga produzir o maior tempo possível. Nosso objetivo agora, curto prazo, mas pensando a longo, é criar ou desenvolver funcionalidade no corpo da Bia. Tá? Então, função adequada dentro das articulações e função adequada de maneira integrada, de maneira global. Em seguida, a gente vai pensar em força, em flexibilidade, em potência, em velocidade, em endurance. Tá? Então, primeiro quanto maior for a base da pirâmide, mais alto a gente pode subir. É um pouco preocupante, André, uma tenista de 19 anos, né, como a Bia, já está passando por cirurgias, problemas de hernia, problemas de ombro, é um pouco preocupante isso. É um pouco preocupante. Isso vem de outros momentos da carreira dela, mas o que eu posso falar é o que a gente vai fazer daqui para frente e pensar no lado positivo, não o que foi feito daqui para trás junto com a Bia. É preocupante, mas tem muito o que se trabalhar, tem um cenário muito positivo pela frente. Ela é muito trabalhadora, sorrindo sempre, feliz, confia no nosso trabalho. Então eu acho que ela tem muito para colher e muito para crescer. É isso aí, André Cunha. Parabéns pelo trabalho em 2015 e certamente muitos frutos em 2016. Vamos torcer por toda essa geração nova do tênis brasileiro dar certo. Muito obrigado. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.